série de exposições para o mês de novembro. Vou deixar que o nosso irmão Vinícius introduza a vocês, porque ele vive reclamando que quando eu oro por ele, eu faço a introdução dele sem querer. Então vou deixar ele falar. Mas peço aos irmãos que me acompanhem em oração pelo nosso irmão, para que o Senhor o capacite nesta manhã. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela Tua graça e pela graça de cultuar e ouvir a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe de maneira toda especial o nosso irmão Vinícius, que o Senhor honre e o auxilie com todo o preparo que ele teve ao longo das semanas para trazer esse sermão para a igreja. Senhor, que nós ouçamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, graça e paz a todos. Bom dia a todos os irmãos. Quero convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias na Epístola de Paulo a Filemon, a partir do verso de número 1. Enquanto os irmãos localizam a referência bíblica, que eu sei que Filemon é daqueles livros que... Sei que a palavra é viva, né? Mas tem uns livros que somem, vão andando pela Bíblia. Filemon é uma delas. Ao lado de Naum, acredito eu. Abra as nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Filemon. Sou grato ao Senhor por ter nos dado mais oportunidade de falarmos da Tua palavra. Eu sempre digo isso aos irmãos, quando eu vou pregar aqui, é sempre uma alegria pregar a igreja, a qual eu faço parte. Mesmo que você pregue em outras igrejas, estar na sua própria igreja, ela é bem dotada de contextos. Você se sente em casa, é mais fácil de ser compreendido por muitas das vezes, e principalmente servir a igreja na qual você faz parte é uma alegria que não dá nem para expressar, irmãos. Glórias a Deus por dar essa oportunidade de servirmos o nosso povo. Filemon, os que encontraram com sinal, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Tem umas misericórdias aí que eu ouvi, hein? Filemon, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sei que você deve dizer, mas Vinícius tem a projeção. Mas é bom acompanhar na nossa própria Bíblia. Não sei vocês, mas quando eu lembro de algum versículo, eu lembro da minha Bíblia. E às vezes quando eu pego outra Bíblia, me confunde. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, o nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Só até aqui. Nós iniciamos nesse mês de novembro agora, vou compartilhar o púlpito com o querido pastor Paranhos e faremos a exposição da Epístola a Filemon. Aprove ao Senhor, né, nesse mês de novembro, ele tem 5 domingos. O pastor Arthur, na semana passada, pregou o que nós chamamos de um tema livre, né, não foi uma exposição em sequência. Abre parênteses, que foi uma explicação brilhante sobre os 10 mandamentos. A gente ficou comentando em casa lá depois. Que o Senhor Jesus continue abençoando e nos direcionando e nos ajudando nessa nova série que iniciaremos. Como é só um capítulo de Filemon, nosso cronograma é para que finalizemos no último domingo de novembro. Então, no último domingo de novembro, nós encerramos aqui as exposições em Filemon. Pode ser uma carta simples, confesso aos irmãos que sim, daria para expor em uma única pregação, mas tem tantas riquezas em cada um dos versos que nós conseguimos construir aqui uma série de 4 pregações dentro da Epístola a Filemon. Então peço que os irmãos acompanhem com muito carinho. Então vamos para a introdução dessa epístola. A carta a Filemon ela é um dos textos mais curtos da Bíblia, podemos dizer assim. Como eu brinquei com os irmãos no início, ela é um daqueles livros que pode sumir da Bíblia quando você vai procurar, porque é só uma página, dependendo, obviamente, da diagramação da sua Bíblia. Mas ela é bem curta, ela é bem sucinta mesmo. E quando nós olhamos para a Epístola a Filemon, ela mesmo ela sendo curta, é uma das mais profundas do Novo Testamento. À primeira vista, ela parece assim apenas um bilhete pessoal do apóstolo Paulo.
Diferente das outras cartas que você pode olhar que o apóstolo Paulo escreve, ela é menos doutrinária. Ele não aborda tantos textos doutrinários como as epístolas pastorais ou as epístolas direcionadas às demais igrejas que o apóstolo Paulo ou plantou ou enviou algum missionário para que pudesse plantar essa igreja. Quando nós olhamos para a carta ao Filemão também, ela é uma epístola singular, porque ela foi escrita a uma igreja, ou melhor dizendo, não foi escrita a uma igreja, mas a um homem. E mesmo assim ela revela a natureza mais íntima da fé cristã. Ela vai abordar uma reconciliação, é isso que vai tratar a epístola ao Filemão, que nós vamos trabalhando um pouco mais. Então é como se o evangelho que o apóstolo Paulo está pregando constantemente nas suas demais epístolas, descesse do púlpito e fosse tratar um problema específico e um problema pessoal de um irmão da igreja. Então, essa abordagem que o apóstolo Paulo vai trazer, como eu disse, não é tão doutrinária como as demais, mas ela tem uma riqueza profunda aqui nesse texto. Só para entendermos um pouco mais de contexto histórico dessa epístola, ela foi escrita por Paulo, escrita da sua prisão em Roma, e aí ela entra naquele grupo, e aí foi escrita por volta de 60 a 62 depois de Cristo, e ela entra num grupo específico de cartas de Paulo, que nós chamamos de cartas da prisão. Então, como o nome já sugere, são cartas que Paulo escreveu em sua prisão em Roma. Então, quais são as cartas da prisão? E aí eu gostaria que vocês memorizassem, que isso ajuda aqui na construção do argumento de Filemão. É a carta de Efésios, a carta de Filipenses, a carta de Colossenses e essa epístola de Filemão. Amém? Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Essas 4 cartas nós chamamos de cartas da prisão. Tem mais uma carta que o apóstolo Paulo também escreveu da prisão, que é a 2 Timóteo, que é a última carta que ele escreve, inclusive é uma carta de despedida, que ele encerra dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, que ele estava prestes a ser decapitado. Mas, como Timóteo tem uma abordagem mais pastoral, ela entra no grupo de epístolas pastorais e não nas epístolas da prisão, como as demais que acabei de citar aos irmãos. Quando nós vamos lendo o texto, e aí eu gostaria que vocês acompanhassem comigo em Efésios, abre comigo em Efésios capítulo 6, versículo de número 21. Um personagem aqui muito importante para essa epístola, Efésios 6, 21, diz o seguinte: e para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Qual o personagem que é mencionado aqui nesse texto? Qual o personagem? Tíquico. Quando nós vamos agora também para Colossenses, capítulo 4, verso 7 e o verso 9, Colossenses 4, 7, o que é que o texto diz? Quanto à minha situação, quem? Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, lhes dará todas as informações. Percebam que ele aparece aqui novamente. Quando nós vamos para o verso 9, o que é que o texto diz? Com ele quem? Tíquico. Estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Qual epístola é essa? Colossenses. Se ele está dizendo a igreja de vocês, é qual igreja? A igreja de Colossos, certo? Eles contarão, Tíquico e Onésimo, a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Então, eu quero destacar esses 2 personagens. Tíquico, ele foi um homem que foi até a prisão de Paulo, então era um companheiro ali de Paulo, ele era um obreiro ali de Paulo, podemos dizer assim, que vai pegar essas epístolas da prisão. Então vejam, as epístolas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Ele pega as cartas que Paulo escreveu na prisão, passa em Éfeso. Depois que ele passa em Éfeso, ele vai a caminho de onde? Colossos. Só que em Colossos tem um detalhe diferente da de Éfeso. Qual é? Ele leva com ele Onésimo. E quem é esse Onésimo? Estava lá junto com ele na prisão com Paulo. Então ele vai pegar Onésimo e vão viajar para Colossos. E quando chega em Colossos, como nós já lemos aqui no texto, ele vai levar essa carta para a igreja e é como se ele dissesse o seguinte: Onésimo, nós já deixamos a carta aqui para a igreja, falamos como Paulo está, mas você tem uma coisa para resolver. O quê?
você vai pegar essa segunda carta que Paulo escreveu e vai levar para Filemão, especificamente. Você está na cidade de Colossos, mas você vai na casa de Filemão levar essa carta para ele. E aí nós vamos entender o contexto. Então, os irmãos estão me acompanhando até aqui, certo? Então, nós estamos falando do personagem Tíquico. Ele passou em Éfeso, foi para Colossos. Quando ele chega em Colossos, ele fala para Onésimo, pega essa carta e vai levar para Filemão. E que carta é essa? Qual o conteúdo da carta a Filemão? Qual a situação que nós encontramos? Nós vamos encontrar o seguinte, que depois que ele faz essa viagem, ele vai para a casa de Filemão, Filemão ele era um cristão. E aí podemos dizer que ele era um cristão abastado. Qual a prova que nós temos disso? Ele tinha situação financeira favorável. A informação que nós temos é que ele tinha escravos. Se ele tinha escravos, logo nós entendemos que ele era um homem de posse. Era um homem que tinha dinheiro. Porque ele tinha funcionários que trabalhavam na casa dele. Não somente isso, provavelmente Filemão ele era um dos líderes da igreja de Colossos. Ele é um dos líderes da igreja de Colossos. E a partir disso, Paulo vai escrever uma carta curta, pessoal, para Filemão, levada por Onésimo. E quem é esse abençoado Onésimo? O amado Onésimo, que está levando a carta de Filemão, ele era um escravo de Filemão, que roubou Filemão, fugiu para outra cidade, foi preso, encontrou com Paulo na prisão, Paulo prega o evangelho para ele, ele vira crente, paga a pena e tem que voltar para Colossos. Então, a Bíblia não dá muitos detalhes, mas pela abordagem do texto nos dá essa liberdade de conjecturas. Então é como se ele conversa com Paulo, Paulo evangeliza ele, e Paulo era expert nisso, irmãos. Se você ler Filemão, o apóstolo Paulo vai dizer que toda a guarda pretoriana, ou seja, a guarda real, está recebendo o evangelho, Filipenses, melhor dizendo. Filipenses está ouvindo o evangelho, a carta da prisão, ele está preso, ele está pregando o evangelho para o soldado, então era o seguinte, o soldado chegava, guardava a prisão, Paulo, evangelho nele, evangelho nele, evangelho nele. Trocava outro soldado, o próximo soldado que entrava, evangelho nele, evangelho nele. A ponto que Paulo falou assim, evangelizei toda a guarda pretoriana, está todo mundo crente. Irmão, se Paulo pregou para soldado, quem dirá para quem estava preso junto com ele? Onésimo foi preso junto com Paulo, e Paulo começa a pregar e começa a evangelizar, e Onésimo recebe o evangelho e falou assim, é isso. Foi alcançado pelo evangelho. Cumpriu a pena, tá indo embora, falou assim, Paulo, cumpri a pena, tá, agora você vai na cidade de Colossos. Fazer o quê? Você lembra da história que você me contou, de quando você era escravo, que roubou seu patrão, fugiu para cá, sabe o que você vai fazer? Você vai se reconciliar com ele. Mas qual era o problema nisso tudo? Porque um escravo, naquele contexto, e alguns comentaristas vão mencionar que ali, naquele contexto, havia aproximadamente 60 milhões de escravos. 60 milhões de escravos na província romana. Isso era, basicamente, o que eles estão dizendo aqui, é que a quantidade de escravos era maior do que a quantidade de livres, de cidadão livre em Roma. Então, faz bastante sentido, porque imagina, um senhor de escravo com a sua esposa e seu filho, tinha lá, 10, 15 escravos trabalhando na casa dele, então faria sentido a população de escravos ser maior do que a população livre. Então tinha muitos escravos lá em Roma. Só que tinha um ponto muito importante, que a lei assegurava para o senhor de escravo, ele podia fazer o que quisesse com ele. Porque o escravo ele não tinha o direito de um ser humano. Ele era simplesmente uma ferramenta de trabalho do senhor dele. A ponto de que a lei dava cobertura para o senhor de escravo. Se ele fosse lesado por um escravo, ele poderia prender, ele poderia dar pena de morte. Qual era a pena de morte dentro de Roma? Vocês lembram? Lembra de Jesus Cristo? Jesus Cristo foi preso como? Crucificado. Então o senhor de escravo ele podia crucificar um escravo que lesou ele. Então era essa a situação. Então eu imagino que o coração de Filemão de Onésimo estava bastante aflito. Porque se eu volto, ele está respaldado pela lei. E como agora sou crente, eu cumpro a lei, eu tenho simplesmente aceitar a pena de morte porque eu roubei o meu patrão. Ele tem que voltar.
Só que o que Paulo vai dizer? E aí é um ponto importante sobre a questão da escravatura. E aí nós vamos tratar um pouco mais à frente na epístola. Nós, quando lemos o Novo Testamento, em nenhum momento do Novo Testamento, nós vamos ver uma condenação aberta à escravatura. Tipo assim, não tenha escravos. Você não vai ver isso. Só que, por outro lado, e concordamos que é uma degradação horrível, que é a questão de colocar um ser humano na situação de escravo. Só que desde o Antigo Testamento, você vai ver o povo de Deus nesse processo de inclusão de um escravo. Exemplo, quando o Senhor institui a Páscoa, fala que você tem que sentar, matar um cordeiro, participar da ceia. Se tivesse um estrangeiro entre vocês, colocava para ceiar com vocês na Páscoa. E se tivesse um servo da casa, um escravo, coloque junto com você para participar da Páscoa também. Então, a todo instante, a mentalidade judaico-cristã, ela vai ter essa abordagem de inclusão do escravo e, consequentemente, iria abolir essa escravidão. Prova disso que quando nós olhamos tanto para Paulo quanto para Pedro, eles colocam uma régua para o senhor de escravo tão alta que a única saída deles é libertar esse escravo. Ia tratar tão bem, mas tão bem o escravo que ia ter que libertar. Então vejam que mesmo que a Bíblia não tenha palavras como alforria, ou como revolta, ou como vamos quebrar o sistema e acabar com a escravatura, o senhor de escravo cristão tinha que tratar ele com dignidade, e uma dignidade a tal ponto que uma hora ou outra vai ter que libertar ele. Então percebam que esse ponto, com base nesses argumentos da nossa introdução, nós percebemos que a proposta aqui da Epístola ao Filemão é o seguinte, é encorajar uma aplicação completa do princípio de igualdade entre irmãos. Mesmo sendo escravo, mesmo sendo senhor de escravo, vocês são iguais. E não somente isso, mas Paulo ele vai apelar, podemos dizer assim, ao perdão que Filemão recebe do Senhor para que ele possa perdoar o seu escravo Onésimo. Então, em resumo, perdoa ele assim como Cristo te perdoou. Profundo, né, irmãos? Perdoa ele assim como Cristo te perdoou. Então, vamos seguindo na epístola. Quando nós olhamos aqui, e os primeiros versos aqui que nós lemos, peço perdão aos irmãos se foram muitas informações, todo mundo me acompanhou, diga amém? Amém, então vamos seguir. Quando nós olhamos para o texto, a carta ao Filemão ela começa com uma saudação. E é uma saudação muito simples, simples não, mas comum, que nós olhamos o apóstolo Paulo usando de abordagem nas outras cartas. Quando nós lemos outras cartas escritas pelo apóstolo, geralmente, como que Paulo começa a sua epístola? Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, e algumas ele fala assim, e apóstolo porque Deus quis. Então ele sempre tem essa abordagem. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo porque o Senhor quis, a igreja que está na determinada cidade. A igreja está em Roma, a igreja está em Colossos, a igreja está em Éfeso, assim vai. Só que aqui, o apóstolo Paulo, e aí como eu falei aos irmãos, não é uma carta doutrinária. Então é como, eu até brinquei com o pastor Arthur e o pastor Paranhos, quando a gente estava comentando durante a semana sobre essa epístola, que é como se fosse as chamadas de vídeo que eles fazem com a gente de vez em quando. Quando ele te liga, quando te manda uma mensagem, tem algo específico que ele precisa tratar, a irmã fala assim, não, ele não me mandou, duvido que ele não mandou, se não mandou, ele vai mandar logo. Mas quando ele tem uma abordagem específica, com algum problema específico, é isso que Paulo está fazendo. É isso que Paulo está fazendo. Ele fala assim, irmão, eu sei que tem um problema aí, e diferente, você pega a igreja de Corinto, tinha muito problema. Só que ele joga para a igreja, ele está vendo um problema geral na igreja, só que ele vai tratar um irmão específico, então ele pega Onésimo, dobra a carta, põe no bolso e leva lá para Filemão. É uma carta pessoal do apóstolo Paulo. E diferente das outras aberturas das suas epístolas, como que Paulo se chama nessa carta? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ou melhor, prisioneiro de Cristo Jesus. Então, eu estou preso. Aí ele vai... São apelações realmente emocionais que Paulo vai colocar. Eu estou preso. Estou mandando um ex-presidiário, que eu sei que ele fez muitas coisas para você e você vai ter que perdoá-lo. Então ele começa... E aí você vai vendo no decorrer da epístola, ele chama, Paulo, o velho, Paulo, seu pai na fé, Paulo, o preso. Então ele tem essas
abordagens um pouco mais apelando mesmo para Filemon, para que ele entenda, pega leve com ele. Eu sei que ele te lesou, e aí Paulo ainda é taxativo. Se ele te roubou alguma coisa, está devendo, põe na minha conta, porque você me deve também. Então ele vai apelando para o coração mesmo de Filemon, e fala assim, Paulo, prisioneiro, e não é qualquer prisioneiro, prisioneiro de Cristo Jesus. Prisioneiro de Cristo Jesus. E quem está comigo aqui também é o irmão Timóteo. E aí, deixando bem claro para os irmãos, Timóteo não está preso com Paulo, tá? Porque algumas vezes Timóteo também vai levar outras cartas, então ele não está preso. Então, ele está lá visitando o apóstolo Paulo. Paulo se apresenta não como um apóstolo. Ele se apresenta como um prisioneiro de Cristo. E isso, irmãos, é mais do que uma descrição circunstancial de Paulo. É uma teologia pura que ele vai trazer. Por quê? Ele está preso por causa do evangelho, mas ele se vê preso a Cristo, não a Roma. Ele está preso a Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo, não prisioneiro de Roma. E o que nós estamos entendendo com isso, irmãos? De que tudo muda quando nós temos um foco diferente. Mesmo que Paulo ele esteja em um momento de fraqueza, e se vocês não fazem esse exercício, eu recomendo a vocês. Sempre que estiver lendo uma carta da prisão, leia da perspectiva de uma pessoa que está sofrendo aprisionado. Está preso, sendo açoitado, guardas trocando de turno. Prisão não é um ambiente legal, mas mesmo assim o apóstolo Paulo consegue escrever Filipenses e dizer, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Percebam que a circunstância não deve mudar o foco da nossa missão. Então, Paulo, mesmo estando preso, com fraqueza, ele tem um foco e clareza na missão que Roma me prendeu. Mas eu sou prisioneiro de Cristo, eu estou agarrado a Cristo, preso a Cristo. Preso a Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, Paulo, obviamente, está num contexto de prisão domiciliar, mas Paulo, mesmo que ele possa estar acorrentado, a palavra de Deus continua livre. A palavra de Deus ela está solta, como lemos em 2 Timóteo capítulo 2:9, que é uma carta escrita dentro da prisão. Eu posso estar preso, as circunstâncias na minha vida podem não estar favoráveis. Mas eu continuo fazendo a missão pela qual eu fui chamado. Então estou preso, mas a palavra de Deus está solta. Paulo tem plena consciência de que quem prendeu ele não foi Roma. Deus permitiu que essa circunstância acontecesse, e mesmo em meio a essa circunstância, Paulo conseguiu ter força para glorificar o nome do Senhor e pregar o evangelho. E assim, e aqui é um costume meu, eu gosto de sempre trazendo aplicações no decorrer da exposição. Quando nós vamos pensar aqui nesse contexto, Timóteo aparece junto com Paulo como um coautor doutrinário, mas como companheiro de ministério. A testemunha de fé e da comunhão que Paulo quer ver reproduzida entre Filemon e Onésimo. O evangelho ele é sempre comunitário. Paulo nunca caminha sozinho. Mesmo preso, Paulo continua produtivo. E aí fica essa pergunta de reflexão. A circunstância que nós estamos tem nos impedido de cumprir a nossa missão diante do Senhor? Eu sei que por muitas das vezes, isso, irmãos, cada um tem os seus desafios, os seus problemas. Todo mundo vai ter os seus desafios cotidianos. Mas por muitas das vezes a gente fala assim, eu queria tanto servir mais ao Senhor. Mas eu não tenho tempo para trabalhar tanto na obra do Senhor porque eu trabalho tanto. Percebam que por muitas das vezes nós resumimos a obra do Senhor ao ser ativo na igreja. E mesmo que isso seja extremamente importante. Eu lembro que uma vez um rapaz jovem, recém-casado, me perguntou, falou assim, mas Vinícius, qual é a minha vocação? Eu fui chamado para ser o quê? O que eu faço? Eu só soube responder ele porque eu já tive essa mesma crise uma vez. E aí eu falei para ele o seguinte, você não é casado? Ele sou. Falei, qual é o tamanho do ministério que você tem? Você já conversou com a sua esposa para saber o nível de profundidade de evangelho que ela tem? Nas nossas reuniões de homens das quintas-feiras, uma das coisas que a gente pontuou recentemente é que um dos termômetros que a gente usa para saber se estamos exercendo um papel de sacerdote dentro do nosso lar é saber qual é o nível de conhecimento do evangelho que a nossa família tem.
Aos homens que estão me ouvindo, faça uma pergunta ao seu filho, faça uma pergunta à sua esposa, o que ela conhece do Evangelho, e dependendo da resposta, preocupe-se, porque é sinal que você não está aprofundando o conhecimento do Evangelho dentro da sua casa. E aí percebam que o apóstolo, e aí a gente está encontrando algumas coisas para poder, eu não tenho tempo, eu não faço isso, eu não tenho tanto tempo para poder trabalhar no Evangelho, mas pessoas estão ao seu redor e você não prega o Evangelho para ela. Eu não tenho tempo para exercer o Evangelho, mas o local onde você trabalha é uma seara, irmão, para você pregar e anunciar o Evangelho. Uma coisa que a gente tem que sempre se policiar é não esperar circunstâncias favoráveis para fazer algo para o Senhor. Porque se você está querendo um ambiente bonitinho para você poder trabalhar para o Senhor, irmãos, tenha certeza que o diabo ele vai trabalhar arduamente todos os dias para esse momento favorável nunca acontecer. Nunca teremos uma situação favorável para pregar o Evangelho do Senhor. E Paulo nos ensina isso mesmo estando preso. Ele fala, eu sou preso, mas não sou preso por Roma. Foi Cristo que me prendeu à missão dele. E agora eu estou anunciando o Evangelho aonde eu estou. Mesmo que seja carcereiro, mesmo que seja preso junto comigo, eu vou pregar o Evangelho. Eu creio no poder da transformação do Evangelho, que ele fala em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque eu creio no poder do Evangelho, porque ele é poder para transformar vidas. Mesmo que cremos na eleição, mesmo que cremos que o Senhor predestinou os seus eleitos, você não sabe quem é criatura de Deus. Anuncia, prega o Evangelho a toda criatura, quem vier a você. Porque quem vai convencer e converter ele não é você, não são suas palavras. Sua missão é exclusivamente do semeador, lançar semente. Na terra boa que cair, ela vai brotar. Amém, irmãos? Verso 2. Ou melhor dizendo, ainda no verso 1. Ele anuncia. Então ele se coloca, ele se apresenta como prisioneiro de Jesus Cristo. E ele fala que é o irmão Timóteo que está junto com ele. E para quem que ele está escrevendo? Ao amado Filemão, que é também nosso colaborador. Então ele anuncia que está escrevendo para Filemão, fala que ele também trabalha na obra do Senhor, então nós estamos falando para um crente. Paulo está escrevendo para um irmão crente em Cristo Jesus. E aí, mesmo que seja uma carta pessoal direcionada a Filemão, o apóstolo Paulo ele vai abrindo um pouco mais a área de alcance dessa epístola. Olha, para Filemão. Mas eu sei que algumas pessoas possam ler aí também. Quem é? A igreja que se reúne aonde, irmãos? Na casa de Filemão. A igreja que está reunida na sua casa, estou escrevendo para eles também. A irmã Áfia e a Arquipo. E aí os comentaristas vão dizer que possivelmente Áfia é a esposa de Filemão e Arquipo é o filho de Filemão. Essas duas pessoas que também são mencionadas, a esposa e o filho. E aí percebam que é uma igreja plantada na casa dele. Paulo vai mencionar a esposa e o filho, e não somente eles, mas também a igreja que está reunida lá. Por serem uma casa. Nós, talvez não seja um número tão grande de pessoas, talvez, mas podemos observar que é uma igreja plantada ali, uma igreja funcionando. E Paulo escreve para esses irmãos. E eu gostaria que vocês refletissem aqui comigo também, será que a história entre Onésimo e Filemão era conhecida da igreja? Será que eles comentavam entre si? Lembra de um homem que trabalhava aqui nessa casa, que roubou a Filemão? Será que os demais servos da casa comentavam lá também? Havia algo ali nebuloso. Mas um ponto que eu quero trazer aos irmãos, que mesmo que tenha esse comentário entre a casa, não havia um problema entre eles. Pelo contrário, acredito que estariam ao lado de Filemão, porque Filemão foi o prejudicado e a lei respaldava Filemão para isso. Filemão foi o prejudicado. E quando nós vamos andando, essa carta, ela é uma carta pessoal, mas ela não é uma carta privada. Ele expande a sua área de alcance. E Filemão era um cristão maduro. Era um homem de recursos e provavelmente líder da igreja de Colossos. Muito provável que Paulo poderia ter apresentado um tom mais pastoral ali, mas Paulo não quis fazer isso. Mas a casa dele era um espaço de comunhão, ensino e adoração, onde outros guardavam riquezas, onde
Outras pessoas poderiam guardar riquezas em suas casas. Filemão fazia questão de guardar a presença de Deus na sua casa, compartilhando o evangelho a todas as pessoas que estavam se aproximando de lá. Hernán Dias Lopes, quando vai comentar, ele vai dizer que a casa refletia o caráter do evangelho. A fé ela era visível e compartilhada entre todos. O lar se tornara ali uma parte do reino de Deus na casa de Filemão. Então todo mundo estava compartilhando. Arquipo, ele é mencionado em Colossenses capítulo 4, versículo 17, que Paulo vai dizer que atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Não necessariamente ele poderia ser um pastor, mas ele estava exercendo um ministério ali na casa. Um líder ali, conversando com os outros irmãos, aconselhando. Então Paulo ele faz esse apelo para essas pessoas. Primeiro, para Arquipo. E por que ele faz o apelo para Áfia, a esposa de Filemão? Por quê? Por ela ser a mulher da casa, naquele contexto, eram as mulheres que cuidavam da situação doméstica do lar, até mesmo dos escravos, dos servos, as pessoas que trabalhavam na casa, era a mulher que governava isso. Ela que direcionava o que os servos deveriam fazer. Você vê isso, um exemplo muito claro, na mulher de Provérbios, né? Provérbios 31. Então Paulo falou assim, lembra do empregado que saiu daí? Olha o que eu estou falando para Filemão. Então até para ela também, ela queria saber dessas informações. Então o cristão verdadeiro, irmãos, a casa de Filemão, e aí eu fico imaginando, isso é muito importante para nós, como igreja, para nós como servos do Senhor, para nós que temos a nossa família. Quando uma pessoa entra no nosso lar, o que ela sente? Como uma pessoa entra na nossa casa, o que há no nosso ambiente familiar? Eu sei que talvez pessoas que estão me ouvindo aqui, não é um lar 100% cristão, no sentido de que tem pessoas que não são crentes dentro da casa. Às vezes é só você que é crente. Percebam que talvez eu possa estar pregando para pessoas que têm um casal, mas o filho não é crente. Ou vice-versa, o filho, que os pais não são crentes. Percebam como que é importante esse ajuste do nosso ambiente familiar. Eu sei que é um desafio muito grande a esses que eu falei, que tem pessoas que não são crentes dentro do lar. Mas não há desculpa para aqueles onde o casal e os filhos são crentes. E às vezes parece que o nosso ambiente familiar não reflete que Cristo reina sobre a nossa casa. E quando eu falo ambiente familiar, é também, mas não é só isso. Oração antes das refeições, o culto doméstico. É que, se você tem essas práticas, consequentemente, a sua vida ela vai se ajustando a isso, né? É meio que difícil isso não acontecer. Mas eu já visitei lares que tinham a prática de oração antes das refeições. Não tinha um culto doméstico, mas oração antes das refeições. Mas era só orar, fechou e o negócio começava de novo. Por quê? Se tornou simplesmente um rito, uma prática religiosa. Mas essa prática não reflete na vida familiar. Pessoas que, infelizmente, parece que são estranhas dentro da casa, não se conhecem. Por muitas das vezes o lar não reflete que, de fato, ela transborda da presença de Deus dentro da nossa casa. Constantes brigas, constantes discussões. Não trazer Deus, irmãos, a todo momento. Não trazer Deus a todo momento para as decisões da casa. Eu sei que isso pode parecer um tanto quanto místico, mas me entendam, por favor. Mas respeitar, me entendam, eu vou explicar, não replique sem entender. Alguns altares que nós temos dentro do nosso lar. Quais altares? A nossa mesa e a nossa cama. Por que eu chamaria isso de altares? Na nossa mesa, irmãos, e aí vocês vão entender o porquê que eu estou falando de altar. A nossa mesa é o nosso ambiente de alimentação. Nosso ambiente onde Deus provê. O local onde nós cremos mais uma vez que o Senhor proveu para o nosso lar. E eu não sei vocês, mas lá em casa a mesa também é um local que a gente conta as contas. Vai pagar isso, vai pagar aquilo, deu tanto na mesa. Então sempre enxerga a mesa como um ambiente onde Deus está provendo para o nosso lar. Seja para se alimentar ou seja para pagar a conta.
E a nossa cama dos casais, local de intimidade, mas também um local de descanso, onde Deus proveu mais um dia para você poder descansar. Então percebam que são hábitos que, de fato, entram como hábitos na nossa vida, que a gente esquece de agradecer que mais uma vez o Senhor proveu na sua mesa e mais uma vez você tem uma cama para dormir, irmão. E isso deve exalar a presença de Deus sobre a sua casa. Seu lar deve refletir essa presença de paz, de que de fato o Senhor se faz presente nela. Uma casa que abriga uma igreja, e olha que tremendo. E isso aqui não é para qualquer um. Para uma casa poder abrigar uma igreja, no mínimo, primeiro, a pessoa tem que ser crente. Segundo, a pessoa tem que saber ser hospitaleira. Sabe aquele negócio de vir na minha casa? E qual a melhor visita que tem? Ah, aquela que desiste antes de vir. Na hora de vir, ela desiste que vai vir. Ah, não gosto de muita gente na minha casa. Amém, respeito. Tudo bem. Aí eu conversando com a minha esposa ontem mesmo sobre isso, sem falar que era pro sermão, né? Fazendo a pesquisa de campo. Ela gosta, graças a Deus a Aline gosta muito de receber pessoas. Aí eu falei assim, amor, mas não tem nada assim que assim, você não gosta que a visita faça? Ah, não pode quebrar minhas coisas, né? De resto, tá tudo bem. Mas não tem nada mesmo que você não gosta que a visita vá na sua casa e não faça? Eu falei assim, amor, graças a Deus, graças a Deus que ela não está aqui que eu posso testemunhar. Amor, se eu não gostar de ninguém na minha casa, eu não posso ser crente. Falei, respondeu certinho. Eu tenho que gostar de pessoas, eu tenho que gostar de gente visitando a nossa casa, porque percebam que a hospitalidade ela faz parte do convívio cristão, irmão. Porque como que a gente vai crescer e desenvolver com a igreja com 1h30 de culto aqui? Aí vejam que a casa de Filemon estava todo instante transitando, todo instante gente ali, porque era uma igreja na casa dele. Era uma igreja. Aí chega o amado Onésimo com a carta na mão e fala assim, oi, Filemon, tudo bem? Imagine como isso acontece. Então, leia a carta, depois você me responde. Leia primeiro. E aí, encerrando, o que nós vamos perceber aqui? No versículo 2, o apóstolo Paulo diz que esses irmãos, principalmente Arquipo, ele é o nosso companheiro de lutas. Eu sei quem são vocês e vocês são pessoas crentes. E aí Paulo encerra o texto no verso 3, dizendo o seguinte, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. E isso é muito importante para você não perder de vista. Eu não sei, é que a gente é mais tradicional, né, mais batista, a gente fala bom dia, boa tarde, né? Não tem aquele a paz do Senhor, né? Graça e paz. Mas percebam que até o nosso cumprimento, ele reflete quem nós somos. Percebam que o cumprimento, ele dá a ideia de, pelo menos, a cultura que você é. Então percebam que tem pessoas que têm mais o hábito de abraçar e beijar, pessoas que cumprimentam, só estender a mão. Tem gente que só dá o oi, e está tudo bem, não gosta muito de contato. Mas percebam que o cumprimento, ele revela muito quem nós somos. E aí eu não quero que vocês leiam as epístolas de Paulo e achem que o graça e paz é simplesmente um bom dia de Paulo. Não banaliza esse cumprimento. Quando Paulo fala assim, a graça e paz de Jesus Cristo, ele crê na graça, na paz de Jesus Cristo e crê que a pessoa que está recebendo, ela está recebendo essa graça, essa paz. E o que é graça, irmãos? Favor não merecido. E o que é a paz, irmãos? A paz é a reconciliação que nós recebemos entre nós e Deus. Como o pastor pregou no domingo passado, a justiça de Deus. Sem a paz, o que nós temos entre nós e Deus, por conta dos nossos pecados e a santidade de Deus, é a ira de Deus sendo repousada sobre nós. Mas quando Ele nos salva e nos dá o favor imerecido, o que nós temos com Deus? Paz com Deus. Ele não irá nos tratar com ira, porque nós somos justificados através da obra de Cristo na cruz, que é a graça, o favor não merecido. Então Paulo está deixando muito claro, a saudação de Paulo carrega a graça, que é a fonte da nossa salvação, o favor imerecido que nos alcança,
e a paz que é o resultado. Ou seja, ele está apelando dizendo que você recebeu a graça do Senhor Jesus Cristo, e a graça que você recebeu foi possível, foi suficiente para que nos reconciliássemos com o Senhor. Nos reconciliamos com Ele. Então, se alguém pergunta, por que você foi salvo? Foi salvo do quê? Da ira de Deus, que ia vir sobre mim por conta dos meus pecados. Quem não entende que é pecador e ia receber a ira de Deus, ainda não entendeu o Evangelho. Você recebeu algo de graça. De graça para você, que não precisou pagar. A única contribuição que você deu foi o seu pecado. Você contribuiu com o pecado, Jesus foi lá e contribuiu com a graça. Isso que nós contribuímos. Então, quando nós olhamos, antes mesmo de Paulo começar a tratar sobre a restauração entre os dois, entre Filemon e Onésimo, Paulo está deixando muito claro que essa graça, como se ele dissesse o seguinte: Filemon, que a mesma graça que te salvou te capacite a perdoar. Filemon, que a paz que você recebeu de Deus se torne paz entre você e Onésimo. Seja possível para poder te salvar. Antes de restaurar relacionamentos, irmãos, precisamos ser restaurados por Deus. Relacionamentos que não são restaurados são relacionamentos que nós ainda não colocamos Deus para nos tratar. A graça cura o coração ferido. A paz, ela reconstrói o que o orgulho destruiu. Não há reconciliação horizontal sem ter antes uma reconciliação vertical. C.S. Lewis dizia que ser cristão é perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em nós. Esse relacionamento que nós precisamos. E concluindo, essa graça que recebemos, ela transforma o nosso lar. A saudação de Paulo não é simplesmente uma formalidade, ela é o alicerce de toda a carta daqui para frente. É como se Paulo dissesse a Onésimo: ele é servo, eu sou servo de Jesus Cristo, você é servo de Jesus Cristo, não dono de ninguém. Você não é dono dele, você é servo de Cristo. Sua casa pertence ao Senhor e não apenas a ele. A casa de Filemon pertence ao Senhor e não era dele. A graça e a paz de Deus precisam ser um ambiente onde decisões serão tomadas. Todas as vezes que tiver uma dificuldade em exercer algo que a Bíblia exige de nós, lembra da graça e a paz que nós recebemos de Deus primeiro. Paulo está prestes a pedir algo muito radical para ele. O quê? Que era perdoar um escravo fugitivo e ainda receber ele como irmão. Mas primeiro ele lembra Filemon que ele pertence a Cristo. Mas ele lembra Filemon que esse Onésimo não é mais o mesmo Onésimo que saiu e lesou a Filemon. Esse Onésimo agora é um irmão em Cristo Jesus. Irmão em Cristo Jesus. E percebam que na carta aos Colossenses, como quando Tíquico e Onésimo é mencionado, o que é que Paulo diz? Onésimo, nosso irmão, que é da igreja de vocês. Ele não é fugitivo, ele é da igreja de vocês. Ele está retornando aí. Estamos prontos para receber aquele a qual achávamos que o evangelho nunca iria alcançar e o evangelho alcançou? Ou depois que ele tiver crente, vai olhar com nojinho, esse aí tem um passado que não é tão legal. Esse aí não vamos se relacionar muito porque você não sabe por onde ele andou. Irmãos, não interessa por onde ele andou. Interessa quem foi que salvou essa pessoa. Seja um canal de graça onde há feridas, irmãos. Paulo não está falando como um juiz, mas como um intercessor entre os dois. Mesmo que ele pudesse usar as suas credenciais, ele é um intercessor. Transforme sua casa em um espaço de fé, irmãos. Busque a paz que vem de Cristo Jesus, a verdadeira paz. E lembre-se, quem tem graça, dá graça. Quem tem graça do Senhor, transborda de graça do Senhor. Amém? Vamos orar? Que o Senhor Jesus nos ajude no decorrer dessa epístola. É só uma introdução, vamos tratar mais coisas ainda. Mas esse é o tom que vai nos direcionar até o final da carta.
Senhor, como é bom, ó Pai, te servir. Como é bom servir a tua igreja, como é bom glorificar o teu santo nome. Como é bom saber que o Senhor é aquele que nos vê, que nos contempla, que nos direciona. Reconhecemos e sabemos, ó Pai, que foi a tua graça que nos alcançou. E depois que ela nos alcançou, ó Pai, nós temos paz com o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a transbordar essa paz, nos ajuda a transbordar essa graça. Nos ajuda, ó Pai, a transformar o nosso convívio social em uma manifestação da presença do Senhor em nossa vida. E quando falamos de manifestação de presença, ó Pai, talvez possamos imaginar em coisas extraordinárias que podem acontecer, mas não. É transformação de caráter. É mudança de vida. Qualquer elogio que possamos receber, ó Pai, possamos glorificar o teu santo nome. Não, a nossa paz, a nossa casa só está em paz porque o Senhor habita nela. O nosso caráter, ó Pai, é um bom caráter, não porque nós somos bons, mas porque o Senhor trata constantemente nele. As nossas palavras, ó Pai, têm palavras de vida, não porque somos bons, mas é porque o Senhor age através de nós. Nos ajude a te exaltar, nos ajude a te glorificar. É que eu te peço e agradeço em teu santo nome. Amém e amém, Jesus.